em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 407. Eu sou Rafael Erinelli e está aberta a temporada de Oscar no Cinemação. E eu sou a Marcela Jelinski e eu adoro um filme monótono, mas tudo tem limite também, né, gente? Bom, eu sou Daniel Cury e os filmes de hoje têm uma coisa em comum. Eles começam com a letra M. Exatamente. Podemos dizer que são filmes de imigrantes, né, Dani? Mais ou menos. Mais ou menos. Se forçar, a gente pode puxar para esse lado, né? Se forçar, dá certo. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 407 para bater um papo sobre dois filmes que estão aí indicados a Oscar, né? A gente, como vocês sabem muito bem, já é tradição aqui dentro do Cinemação, a gente gosta de falar dos filmes que estão indicados, né? Melhor filme, que é o maior prêmio do Oscar e tal. Aí a gente gosta de chegar aqui e falar sobre eles, porque quando chegar a premiação, a gente já tem aquela base, né? A galera já pode ouvir a gente, o que eles falaram lá sobre esses filmes e tal. Então é isso que a gente começa a fazer aqui hoje, é isso que já tem inclusive podcast de outros indicados, né? Que já saiu, então você pode ir lá conferir também. E por isso a gente trouxe aqui a Marcela para ajudar a gente a falar sobre Mank e sobre Minari, esses dois filmes que estão aí concorrendo, né? Estão ali brigando para ver quem que leva a grande premiação. E a Marcela, que veio lá do Coisa de Cinéfilo, veio aqui ajudar a gente. Marcela, seja bem-vinda novamente ao podcast Cinemação. Marcela já esteve aqui com a gente, mas se apresente aí, quem é você? O que você faz lá no Coisa de Cinéfilo? Certo, muito obrigada de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, falando sobre filmes bons e às vezes outros nem tanto, mas eu sou editora do Coisa de Cinéfilo, que é um site basicamente, um site e Instagram também, que traz conteúdo sobre cinema, principalmente críticas, enfim, curiosidades, a gente fala um pouquinho sobre cinema lá. E eu sou jornalista, e é isso, estou aqui para bater esse papo bacana. Muito bem, muito bem. Temos aqui também o Dani, nosso especialista, né, Dani? Oi, gente, obrigado pelo convite, Rafa, nossa. Mas eu tava mó investido aqui no filme, enfim, né? Todo mundo tá falando que é chato, mas eu tava aqui entendendo melhor. Daí dá pra gente falar sobre ele. Muito bem, então vamos bater esse papo sobre Mank, sobre Minari. Lembrando você, né, ouvinte do podcast Cinemação, que vamos dar spoiler. Então você aí que não está acostumado com isso, pula esse podcast, ou também esse podcast ele vai ser dividido, ele vai ter duas partes, né? Na primeira parte a gente vai falar sobre Mank, depois a gente vai para Minari. Então se você de repente tá ali, só vi Mank e tal, você pode assistir a primeira parte, senão você vai direto para a segunda parte, né, de Minari. Vai ter indicação aqui no post desse podcast, falando qual a minutagem que você deve ir. Mas lembre-se, vamos dar spoiler, vamos falar aqui sobre tudo que envolve o filme. Nós não nos prendemos por spoiler, por isso também é importante que você esteja atento a isso, certo? Vamos lá então bater esse papo sobre Mank e Minari logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora de entrar aqui nos filmes de Oscar, né? Hora da gente fazer aquele comentário, começar a fazer as análises, porque depois quando chega a premiação, daí a gente já sabe para que lado a gente tá indo, né? O que tá acontecendo. Então, para fazer esse balanço, a gente precisa também da sua ajuda aí. Você que assistiu os filmes do Oscar, que tá procurando os filmes do Oscar para assistir, que tá querendo se inteirar mais sobre quais são os filmes, né, que estão concorrendo, manda seu comentário aqui pra gente, para contato@
@cinemação.com. Esse é o e-mail oficial aqui do Cinemação. Esse e-mail vai chegar aqui para mim e pro Dani, e a gente vai poder ler, separar ele aqui para ler depois aqui pro público, né, do Cinemação. Enfim, manda seu comentário, qual que é o seu favorito, qual que é o filme que você gostaria que ganhasse, por quê, qual que é o filme que você acha que é o azarão, qual que é o filme que você acha que não ganha de jeito nenhum. Manda aí seus palpites, isso é legal também, porque quando a gente chegar ali na parte do Oscar, de repente a gente lê o seu comentário com as previsões e a gente já sabe se você acertou bastante ou não, né? Já dá para fazer esse balanço. Além disso, você também pode mandar seu comentário dentro do nosso site, né? O cinemação.com. Lá dentro você vai encontrar todas as nossas redes sociais, né? Como o Twitter, o Facebook, o Instagram, a gente está em tudo. Além disso, você também vai encontrar todo o conteúdo que a gente produz para vocês durante a semana. Então tem artigos, tem críticas, tem trailers, tem filosofias, tem muita coisa bacana lá para você curtir, analisar, pensar sobre. Tudo sobre o audiovisual a gente está colocando dentro do cinemação.com. Lembrando você também, ouvinte, né, que esse podcast ele está nos principais agregadores de podcast do Brasil. Então nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast e também estamos no YouTube. Sim, a gente publica os nossos podcasts lá no YouTube. Para você aí que não tem agregador, que gosta de deixar o negócio rolando no YouTube enquanto você faz aquele trabalho e tal, nós estamos lá, então é super fácil também de você acompanhar o que a gente está produzindo lá. Faz o favor de indicar esse podcast para outras pessoas, né? Porque estamos dentro dessas outras plataformas e aí é muito importante que você indique o nosso podcast, que você classifique o nosso podcast, que você siga o nosso podcast nessas plataformas, porque assim você é notificado, você sabe quando saiu o último episódio e aí fica mais fácil para você ouvir e isso também ajuda com que a gente chegue a outras pessoas. Então vai lá no cinemação.com, onde está tudo concentrado lá e você pode ajudar a gente a divulgar essa palavra do audiovisual, do cinéfilo, enfim, do cinema brasileiro como um todo, né? E você também pode ser um colaborador do Cinemação. Como que funciona isso? Você vai lá em cinemação.com/contribua ou então clica no botão contribua, né, no site do Cinemação e você escolhe uma plataforma que for melhor para você. A gente tem várias opções. Você escolhe um valor mensal para você contribuir com a gente, que pode ser inclusive a partir de valores bem baixos, então pode caber no bolso de todo mundo e tem também o quanto você acha que a gente pode receber, quanto você acha que a gente merece receber. Mas o que acontece? Ao fazer isso, você vai participar do Cinemação Premier, que é o nosso grupo no WhatsApp, você vai receber presentes todo ano a gente manda brindes para as pessoas e você ainda vai contribuir, obviamente, para a qualidade do programa, porque a gente tem muitos custos, muitos gastos e quanto mais dinheiro a gente tiver no nosso caixa, mais a gente consegue investir, né, em tecnologia e coisas que precisam e mais a gente consegue, consequentemente, agregar em qualidade aqui para o podcast. Então vai lá no cinemação.com/contribua e contribui com a gente, o valor que você quiser já ajuda demais a gente. Lembrando você, ouvinte, que esse podcast aqui, ele tem a parceria do Cinema Topázio, né? Esse cinema que está aqui no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. E ele conta com uma programação super diversificada, com filmes para todos os gostos. Então, é um cinema que a gente tem muito orgulho de fazer essa parceria, porque é um cinema que sempre proporciona aqui pra gente do Cinemação essa experiência que vão além dos blockbusters e tudo mais. O Cinema Topázio, assim como grande parte do comércio no Brasil e tal, tá fechado, né, devido aos problemas com o coronavírus e tudo mais. Agora, não é só por isso que você não pode ajudar o Cinema Topázio. Existem outras maneiras, e uma delas é você acompanhar o Cinema Topázio pelas redes sociais. Eles estão sempre publicando lá coisas pra gente discutir sobre o cinema, falar sobre cinema. Eu já participei, inclusive, de uma live com eles lá. A gente falou sobre Destacamento Blood, e o Cinema Topázio está sempre pensando nessa programação diversificada e tal, então é muito bacana. Então procura sempre no Twitter, no Instagram, no Facebook por Topázio Cinemas, você vai encontrar lá
o Topázio e vai conseguir seguir ele e garantir, além de tudo, né, com que ele esteja ativo, esteja sempre pensando na sua programação e tudo mais, interagindo com o seu público para a hora que for a hora devida de voltar, abrir os cinemas e tudo mais. Você já sabe que o Cinema Topázio fica na cidade de Indaiatuba, e se você estiver no interior de São Paulo, esse é o cinema que você tem que procurar. E se você estiver na cidade de Indaiatuba, você pode pedir aquela pipoquinha esperta pelo iFood, né? Eles entregam na cidade de Indaiatuba. Então dá pra você fazer a sua sessão de cinema em casa com pipoquinha do Topázio. Então entra lá no iFood, que tem lá também para quem estiver na cidade de Indaiatuba. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos um comentário aqui antigo que veio do William. William mandou aqui pra gente, mandou no podcast Cinemação 395. A gente ainda estava caminhando pro podcast 400 e o William mandou nesse podcast que é intitulado como Carteirinha de Cinéfilo. Você tem uma discussão que a gente teve muito legal lá com o Pedro Amaro, onde a gente discutiu o que é ser um cinéfilo, por que as pessoas se autoproclamam cinéfilo, né? O comentário muito bacana, e ele falou umas coisas muito interessantes que inclusive tem relação com o podcast de hoje, né, Dani? Exatamente, é muito interessante, porque o Rafa foi lá e caçou certinho aqui, ó, o comentário perfeito para este episódio. O William escreveu o seguinte: olá, antes de mais nada, gostaria de dizer que tenho acompanhado esse podcast há algum tempo e gosto muito do formato, principalmente porque não fica restrito a falar apenas sobre os últimos lançamentos. Fico especialmente feliz quando vocês se propõem a discutir sobre filmes clássicos, o que não é muito comum nos podcasts sobre cinema. Vou comentar o episódio 395 sobre cinefilia, que é um tema que sempre gera muito debate. Devo dizer que vocês foram assertivos nos seus comentários e tenho pouco a acrescentar. Depois de muito tempo acompanhando o cinema, intercalando fases de muito consumo com outras mais calmas, cheguei à conclusão de que todo mundo que gosta de assistir filmes pode ser um cinéfilo. O que diferencia um do outro é o grau ou nível de relação que cada um tem com eles. Vou citar o que eu vi do Max Valarezo, do canal do Entre Planos, onde em um dos episódios ele exemplifica como cada consumidor de filmes pode reagir ao ser indagado sobre Cidadão Kane, clássico de 1941. Podemos ter 3 reações. 1. Não conhece o filme, nunca ouviu falar. 2. Conhece, sabe da existência, mas não tem interesse em assistir. E 3. Não só conhece, como também já assistiu ou tem interesse em assistir. Né? Então são essas 3 etapas aqui que ele elenca. Aí o William escreve mais algumas coisas, né? Um trecho bastante longo, mas aí ele continua depois falando assim, ó: falando um pouco sobre minha experiência sobre gostar de cinema, eu considero que o meu ponto de virada foi Star Wars. Tendo assistido ele quando criança, virei fã e na fase da adolescência, já indo para a fase adulta, comecei a pesquisar mais sobre como os filmes foram produzidos. Em uma das matérias que li, soube das referências utilizadas pelo George Lucas, que ia da cultura japonesa, Akira Kurosawa, westerns e John Ford. Graças a isso, assisti A Fortaleza Escondida, do Kurosawa, de 58, e Rastros de Ódio, de 56, do John Ford. E depois disso tive curiosidade em conhecer não só outras obras desses diretores, como a de outros diretores clássicos. Essa é uma das magias do cinema. Um filme puxa o outro. E muito legal esse comentário do William, porque realmente um filme puxa o outro, e tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Citação com o Cidadão Kane. Então que legal que a gente pôde ler nesse episódio esse comentário que foi muito interessante que o William escreveu. It's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. Mankiewicz.
Chegava às telas da Netflix no dia 19 de novembro de 2020 o filme Mank. Dirigido por David Fincher, estrelado por Gary Oldman, o filme conta a história do Herman Mankiewicz, que foi o roteirista da obra do Orson Welles, né, o Cidadão Kane. E aqui nesse filme a gente vê justamente todos esses bastidores políticos, criativos, de produção, de produtor e tal de Hollywood da década de 40, né? E aí esse filme vai abordar justamente quem é esse cara, quem é esse roteirista, por onde ele passou, onde que ele estava envolvido ali e tal, com essa visão do David Fincher e com o roteiro do pai do David Fincher, que era um filme, inclusive, que já era para ter sido feito antes, não teve financiamento para ele e tudo mais, e aí o David Fincher resolveu fazer aí junto com o pai dele. Dani, diz pra gente então, quem mais compõe a ficha técnica aí de Mank? Bom, vamos lá. Mank, direção do David Fincher, roteiro do Jack Fincher. É interessante até a gente entender, né? O roteiro foi o Jack Fincher, pai do David Fincher, já morreu faz um tempo, né? Uhum. Ele escreveu esse roteiro faz bastante tempo, aí uns 30 anos, pelo que eu vi, né? Na década de 90 que ele escreveu. E esse roteiro vem sendo trabalhado, esse projeto o David Fincher tem na gaveta desde essa época, né? Ele quer fazer esse filme de qualquer jeito há muito tempo. A montagem desse filme é do Kirk Baxter, que também fez a montagem com o David Fincher, né, da Rede Social, do Benjamin Button, do Garoto Exemplar. A fotografia é do Eric Messerschmidt, que é o diretor de fotografia das séries Fargo e também da série Mindhunter, que é a série do David Fincher, né, lá na Netflix. Aliás, esse filme, que é da Netflix, né, é resultado dessa parceria que ele tem com o streaming, né? Então, teve House of Cards, que ele era showrunner, que o Fincher foi diretor, dirigiu vários episódios, quase todos, aliás. Não sei se quase todos, mas enfim, muitos. E aí ele dirigiu alguns do Mindhunter, foi showrunner do Mindhunter e, enfim, e veio aí com esse filme. E o Eric Messerschmidt começou então pela série, né, assim, a ser mais parceiro aí do Fincher. A trilha sonora é do Trent Reznor e do Atticus Ross, que estão indicados também ao Oscar pelo Soul, né? A gente já comentou deles lá do filme da Pixar, Soul, mas eles já fizeram também trilha de vários filmes do Fincher, como por exemplo A Rede Social, que rendeu o Oscar para eles, né? E no elenco a gente tem o Gary Oldman, a Amanda Seyfried, que a gente lembra lá dos Miseráveis, Meninas Malvadas, lá do Mamma Mia. A Lily Collins, né, que, enfim, fez agora o Emily em Paris também, ficou super famoso, e entre muitos outros filmes. A Tuppence Middleton, que fez Sense8, muita gente lembra dela do Sense8. E tem também o Charles Dance, lá do Game of Thrones, né. Tem muitos outros atores, claro, mas esses são os nomes mais famosos aí. E só importante indicar, esse filme foi o que mais teve indicações ao Oscar, né? Então a gente teve indicação a melhor filme, melhor ator, melhor diretor, atriz coadjuvante, som, design de produção, trilha sonora, maquiagem, figurino e fotografia. É o mais indicado, tem tudo pra ser mais ou menos o que foi o Irlandês, que também é da Netflix, né? No ano passado, que saiu meio de mãos, teve muitas indicações e saiu de mãos vazias. Então vamos ver o que vai ser desse Mank. Exatamente. E é interessante também da gente observar, né? E eu achei até muito bom quando a gente começa a assistir esse filme, depois vai se aprofundando nele e tal. O Dani deu uma definição pra esse filme que eu achei maravilhosa, que é como se fosse uma piada interna, e aí você precisa tentar descobrir o que aconteceu ali. Eu acho que essa é a melhor definição que a gente tem aqui pra Mank, porque assim, até ia começar esse podcast perguntando pra vocês o seguinte: vocês acham que é um pré-requisito você ter visto, né, o Cidadão Kane pra poder assistir Mank? Porque a gente vê muita referência ali, né, vê muita indicação. O Fincher faz muito isso, né, ele indica coisas que tem a ver com o filme e tal, e aí se você não assistiu o Cidadão Kane, se você não lembra dele direito, fica até um troço meio solto assim, né? Eu concordo, eu acho que, assim, claro que dá pra assistir o filme sem ter assistido o Cidadão Kane, mas ele se privilegia muito com esse background da pessoa, né? Uhum. Faço essa referência até com Era Uma Vez em Hollywood, que se a pessoa tivesse a história, soubesse da história de Sharon Tate, era um tipo de filme, e não sabendo da história de Sharon Tate, é outro filme completamente diferente. E eu acho que meio que acontece isso, realmente. Claro, assim, por exemplo, eu já tinha assistido Cidadão Kane há bastante tempo, então eu não lembrava de certos detalhes, certos entraves, e aí eu acabei perdendo certas coisas no filme, que depois eu disse, meu Deus,
como é que eu não lembro disso? Eu tive que parar, pesquisar. Então, uma pessoa que não assistiu nada, tipo assim, nunca teve a experiência de ter assistido, e mesmo que há muito tempo, Cidadão Kane, é um nível diferente de experiência. Eu gostei muito desse comentário do Dan falando que é como se fosse uma piada interna que você tá o tempo todo tentando entender o que é que tá acontecendo. Porque realmente parece que é tipo assim, gente, me excluíram dessa piada, não sei, né? Não tô assim tão por dentro do que tá acontecendo. Mas, enfim. Eu acho que ele tá, na verdade, assim, o que o Fincher faz é evocar Cidadão Kane o tempo inteiro, né? Então, e é isso, assim, então a gente tá vendo um negócio que tá, assim, muitas e muitas cenas são baseadas, assim, a maneira como ele trabalha a luz, a profundidade, porque, assim, Cidadão Kane foi um dos filmes mais importantes da história, sem dúvida, né? Por muitas listas ele é o maior filme de todos os tempos, ou o melhor e tal. E é isso, o Fincher tá evocando o tempo inteiro. O famoso easter egg do cinéfilo, né? Assim, então é a garrafinha que ele deixa cair do mesmo jeito que o protagonista do Cidadão Kane, lá, o Charles Foster Kane, deixa cair a Rosebud, que é aquele, assim, um dos, né, das senhores, que é aquela bola de neve, né, que ele gostava, que simbolizava a infância dele. Tem muitas cenas, assim, algumas eu lembro que quando eu vi também, fazia tempo que eu não via Cidadão Kane, mas eu via a cena e falava, gente, isso aí é muito Cidadão Kane, sabe? Então é a sombra e aquele profundidade de campo. Tem uma cena muito bonita do Mank com a esposa dele, né, que ele chama de pobre Sarah, né, coitada. E ela tá ajudando ele, e você vê, assim, a profundidade de campo é tão grande que você vê, acho que uns 3 cômodos lá no fundo, assim, porque tem umas 3 portas atrás, assim, da porta do cômodo que eles estão, entre muitas outras, claro. Mas é isso, assim, ele tá o tempo inteiro evocando o Cidadão Kane. Então eu acho que pra quem é fã, pra quem já viu Cidadão Kane várias vezes, pra galera da academia de Hollywood, né, assim, que pira com homenagens ao cinema, é um deleite visual, assim. E o Fincher é extremamente cuidadoso. Mas eu tenho a sensação de que ele não consegue ir além, e ele vai para um lado, sei lá, que é complicado, porque, por exemplo, ele evoca até aquela coisa da projeção, tem vários momentos, tem as bolhas e tal que tinha na época, mas ele tá filmando num formato de cinema, ele não fez que nem o Zack Snyder, né, não foi pro 4.3, e enfim, e aí você fica num limbo de, poxa, mas e se esse filme fosse ou colorido, na maior parte, sei lá, ele talvez teria mais coisas e evocaria da mesma maneira, entendeu? Então ele tem alguns momentos que é um pouco confuso, assim. Eu acho que ele é o representante clássico do Oscar, assim, sabe? No clássico no sentido de ser aquele representante que o Oscar gosta muito, sabe? Que é essa autorreferência, que é falar sobre a história, já vem das mãos de um diretor já bem, sabe, reconhecido pela academia, com um ator bem reconhecido pela academia e tal, para falar de um grande clássico que é tido como um dos maiores filmes e tal. Então, assim, ele tem todos os critérios ali que faz com que a academia se debruce em cima desse filme e ache incrível. Essa câmera do Fincher aqui, ele sempre, né, sempre é muito cuidadoso com tudo que ele faz, tudo que ele coloca a mão e tal. E aqui a gente tem essa ideia, né, de fazer um filme que se passe na década de 40, mas que inclusive fazer um filme que pareça ter sido filmado também na década de 40. Isso é interessante, porque realmente, se você for pegar os filmes mais, vou dizer assim, mais clichê, né? A gente pode pegar isso e aí, vai colocar colorido, não vai colocar essas bolhas, né? Esses glitchzinhos que aparecem ali e tal. A própria posição de câmera, às vezes a pessoa começa a fazer igual, vira quase que não diria um documentário, mas uma coisa meio muito datada, assim, né? E isso é muito interessante, assim. Todas essas técnicas que ele faz realmente invoca, né, o Cidadão Kane, mas também invoca muitas técnicas usadas na década de 40. A ultra exposição, por exemplo, né? Você tem cenas ali que, nossa, tem muita exposição, porque o filme é todo feito em preto e branco e tal. O próprio roteiro, né? Muito focado nos diálogos, é muito diálogo, muita explicação e tal. Então, assim, ele tem todas as características estruturais desses filmes da década de 40. Isso é muito interessante. Mas é como o Dani falou também. Eu acho que em determinado momento,
pra mim, um dos problemas desse filme é justamente a condução dele, assim. Tem momentos que você fica, se você dá uma piscada pro lado ali, qualquer coisa, você fica meio perdido com o que tá acontecendo. Eu acho que, concordando com você, inclusive, acho que Mank é um filme que ele foi criado para a academia. Ele é um filme que ele não tem objetivo nenhum de público, porque, inclusive, eu acho que a maioria do público comum, né, digamos assim, ele não vai se identificar com esse tipo de filme. Principalmente por esse perfil dele ter uma fala, um diálogo mais atropelado, que as pessoas, como você falou, né? Se você der uma piscada mais lenta, você perde ali conteúdo, você já não entende exatamente a próxima cena. Eu acho que, inclusive, a questão do preto e branco, pra mim, foi uma grata surpresa, porque, assim, eu sou um pouco desconfiada com filmes atuais que inserem o preto e branco sem alguma justificativa. Não era o caso desse, obviamente, mas às vezes eu acho que torna o roteiro muito presunçoso, muito pretencioso. Eu continuo achando Mank pretencioso. De outras formas, eu acho que ele é realmente um filme pretencioso que foi criado e produzido de uma forma que ele quer o tempo todo dizer: olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou perfeito, uma obra-prima, enfim. Mas eu acho que a questão do preto e branco em si casou perfeitamente com tudo que ele realmente estava propondo ali. Então eu acho, pra mim foi uma grata surpresa, porque eu já fui um pouco desconfiada, assim, e à medida que eu fui ver no filme, eu vi, não, realmente faz sentido a utilização desse preto e branco, engrandece a composição do cenário, a gente realmente se sente inserido naquele mundo dos anos 40, né, em que tudo estava se passando, e eu gosto bastante nesse sentido. Agora, essa questão dos diálogos realmente é algo que incomoda, porque eu fico pensando que não assistiu o Cidadão Kane, que eu que assisti, eu já tive uma dificuldade ao longo do filme que eu ficava, gente, peraí, calma, tem alguma coisa aqui, será que eu pulei uma cena? Será que eu levantei no momento que não era pra ter levantado? Porque eu perdi alguma coisa aqui, né? Mas não é nem acho que ter visto o Cidadão Kane, é saber da história por trás do Cidadão Kane, né? Sim, sim. Porque ele tem toda essa história, a gente pode, enfim, detalhar aqui no podcast, mas tem toda uma história envolvendo a produção do roteiro e a teimosia, né, do Orson Welles, e é o que aconteceu e é também o que se desdobrou ao longo dos anos, né? Porque o Jack Fincher provavelmente escreveu esse roteiro ou pensou nele na época em que se questionava, até na academia, né, se a genialidade toda por trás do Cidadão Kane estava no Orson Welles ou no Mankiewicz, né, no Herman Mankiewicz, porque tem um artigo, enfim, eu não sei se essa altura muita gente já está discutindo isso, né, tem um artigo da Pauline Kael, que foi uma grande crítica de cinema, porém bastante polêmica, né, ela questiona isso e meio que joga a ideia de que o Herman Mankiewicz foi o grande gênio por trás do Cidadão Kane, porque ele se baseou na vida toda do Hearst, né, que é o Charles Dance no filme, né, que é um magnata, jornalista desses grandes conglomerados, tinha um monte de dono de muita coisa. Tem muita história envolvida de bastidores da época da Hollywood clássica envolvendo esse cara. Ele realmente era amante daquela atriz e tal. E assim, o que eu imagino, né, que o Jack Fincher fez foi tentar querer fazer um filme pra valorizar o Mank, pra mostrar como que o Mank era um cara foda e tal. Só que eu acho que o filme aos poucos vai mudando, porque hoje já se sabe que não, tipo, bem-vindo ao cinema, né, uma obra coletiva, né, tipo, nunca ouvi falar. Todo mundo tem, óbvio que ele foi muito bom, óbvio que ele fez um grande roteiro, mas de fato, o Orson Welles mexeu no roteiro, adaptou muita coisa e filmou, e muito da genialidade do filme também está, né? Óbvio que tem um roteiro, mas também tá na maneira de filmar, que o Mankiewicz não fez nada, porque ele não dirigiu nada, ele só roteirizou. Então, é um trabalho coletivo, né? Não, exatamente, trabalho coletivo, todo filme é. E aí, assim, esse filme ele vai nessa corda, mas olha que interessante, que eu tava pensando a respeito. O David Fincher queria fazer o Mank já faz tempo e nunca conseguiu financiamento. Nunca nenhum estúdio, ninguém tava topando esse filme. Quem topou? A Netflix. E eu acho muito irônico e paradoxal que a Netflix, assim, deve ter exibido pouquíssimo no cinema, né, alguma exibição, acho que eles chegaram a exibir até antes de fechamentos de cinema e tal, eles conseguiram algumas exibições no cinema, mas a imensa maioria vai ver esse filme em casa, na TV, no computador, sei lá. Então, assim, a Netflix fez isso, provavelmente mirando na academia e no Oscar, que eles querem ganhar e tal, mas olha que louco, né, tipo assim, e é um filme que tá
criticando, mas ao mesmo tempo homenageando a Hollywood clássica, né? Então, tipo assim, o pessoal da Academia de Hollywood vai adorar esse filme, aparentemente, e deve ter admirado muito dele, sendo que está sendo feito por um serviço de streaming que configura justamente essa mudança que a gente está vendo no comportamento de se assistir filme, de se produzir e tudo mais. Mas foi quem teve dinheiro, né? Pra quem quis bancar esse filme, né? Então eu acho interessante, assim. E é isso, assim. E o filme, como ele foi feito há muito tempo, eu não sei se vocês já tiveram isso com trabalho, assim. Eu já tive com um texto meu, assim. Às vezes você tá escrevendo um negócio faz tanto tempo que chega uma hora que você se perde, você já não é mais aquela pessoa que você era quando você estava escrevendo. Ou se você tem um trabalho do tipo de escrever, fazer filme, qualquer produção que você vá fazer. Às vezes, se você tá fazendo uma coisa há muito tempo, você pode em algum momento, antes de lançar, se perder e falar, nossa, quem eu sou? Não quero mais isso, né? E eu acho que esse filme tem muito disso. Então ele foi acumulando coisas pra se falar, né? Ele quer falar de tudo, ele quer falar da época, ele quer falar do personagem do Mankiewicz, quer retratar tudo, homenagear com respeito. Acho que ele não em nenhum momento desrespeita, apesar de não falar muito sobre, né? Mas ele não desrespeita o Orson Welles, e ao mesmo tempo, ele inseriu coisas atuais, né? Porque tem as coisas políticas dele, que são muito para comentar as coisas da era, fim da era Trump e começo da era Biden, talvez, ou acho que ele, obviamente, foi feito ainda na era Trump, mas ele comenta isso, comenta essa mudança, comenta essas ideias, porque tem aquele candidato a governador que tem toda uma relação de poder, né? Dos estúdios não querem que esse governador vire governador da Califórnia, daí eles chamam ele de comunista, de socialista e tal. Então tem todo um comentário sobre isso. Isso é uma coisa muito, muito forte nos Estados Unidos, no Brasil também, mas enfim, mas nos Estados Unidos porque muita gente chama o Biden de comunista, o outro cara da democrata lá de comunista, ou de socialista e tal, e esse medo, né? Essa coisa com o comunismo. E o filme comenta isso de uma forma provocativa, né? Até com o fato dos caras reduzirem o salário dos funcionários, tem esse comentário político. É que assim, eu acho que isso é uma coisa interessante da gente observar, que é justamente isso. A espinha dorsal desse filme é justamente a política, né? E quando eu digo a política, eu tô falando de vários níveis de política, desde a política governamental, porque eles passam por essa questão do governador, socialismo, capitalismo, comunismo e não sei o que, desde a politicagem também entre a produtora e o roteirista, entre o roteirista e o diretor e tal. Então existe, né, essas relações políticas ali, e o filme passa por isso. Ele vai mostrar essas entranhas ali de Hollywood. Eu até acho que, assim, é claro de se ver que o Fincher, ele comprou muito essa narrativa de que o Mank era esse cara que foi o gênio por trás ali do Cidadão Kane, né? Porque a forma, inclusive, como ele retrata o Orson Welles é uma forma que ele deixa o Orson Welles distante muitas vezes da obra, né? O Orson Welles liga pra cobrar, pra saber como é que tá, não sei o quê. Aí quando ele finalmente aparece, que você vê ele conversando com o Mank e tal, é aquele embate ali do Mank falando o que quer, né? Está nos créditos e tudo mais. E o Orson Welles sai de cena quebrando tudo, e o filme só vai se referenciar a ele de novo naquele final, quando o filme ganha o Oscar, e daí vão pegar um áudio do Orson Welles no Brasil e tal, né? Falando mal do Mank e tudo mais. Inclusive de um filme que não foi lançado, né? Tem até um curta que fizeram, mas tipo, o filme que ele tava fazendo no Brasil, ele gastou mais dinheiro do que o próprio Cidadão Kane, bebeu tudo no Brasil, chapou o caneco e não conseguiu filmar. Mas enfim. Pois é, então. Mas eu acho que isso que é interessante, que a gente vê isso, a gente vê justamente assim, o Fincher trazendo, né, esse discurso, ele entendeu desse discurso, quis elaborar isso. É óbvio, como o Dani bem disse, que hoje em dia a gente já sabe, né, que existem muitas mãos ali e tal, mas assim, a gente vê um filme que vai trazer isso. E aí existe justamente essa figura do personagem do Mank, que é o eixo central ali dessa espinha dorsal, porque essa espinha dorsal tá falando sobre a política de várias maneiras, a política entre as pessoas e tudo mais, mas o Mank é justamente esse eixo que vai transitar por todas as áreas, porque o Mank entra na sala do produtor, ele vai falar sobre o governador, ele vai falar com o diretor, ele tá em todos os âmbitos ali. Então mostra também muito dessa flexibilidade, né, e da politicagem que é preciso fazer ali dentro da indústria cinematográfica.
Eu acho que uma outra questão também que acaba sendo associada a essa questão da politicagem do filme como um todo, né? Porque perpassa em todas as cenas, todos os momentos, é a questão do papel da mulher na representatividade dessa política, seja para a construção do roteiro em si, quanto para a discussão do roteiro, né, da presença do roteiro e até essas questões políticas. Tanto a personagem da Amanda, quanto a personagem da Lily Collins e também a da esposa, me esqueci agora qual é o nome da atriz que faz a esposa dele, mas são personagens que vão ali sempre pontuando a construção dele, de Mank, como um profissional, como um roteirista. São elas que vão lapidando e permitindo que ele efetivamente termine aquele roteiro, dê prosseguimento, e torne ele uma pessoa palpável e não apenas aquele ser caótico que ele se apresenta no começo do filme, né? Porque ele é muito caótico no começo e à medida que o filme vai evoluindo, vai construindo aquela personalidade, a gente vai entendendo quem é por trás daquele ser inicialmente caótico. E eu acho que a mulher, ela acaba sendo bem representativa nesse parâmetro de construção. Claro que, assim, de uma forma um pouco mais, não tão protagonista, digamos assim, porque realmente o papel dos homens nesse filme mostra muito como aquela era de ouro realmente era uma era machista, enfim, que era algo daquele período, mas que por trás as mulheres estavam ali só maquinando, enfim, tendo um papel de importância. Do come in. At this rate, you will never finish. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman. Quando você mencionou, inclusive, né, a personagem da Amanda Seyfried, que é a Marion Davies, né? Nossa, eu achei tão confuso esse lance da atriz, da Marion, o lance, né, do próprio Harris, que é esse cara que é o casado com ela e tal. Eu achei tão confuso, tão mal explicado, sabe? E tem um momento ali que o Mank, ele demonstra um carinho tão grande pela Marion, né? A preocupação dele também com ela, porque, putz, é um filme que vai fazer menções ao Harris e tal, e aí passa por ela e tem toda aquela cena, né? Tem um momento bem no meio do filme ali, onde o Mank e a Marion saem conversando depois daquele jantar e tal. Então, assim, existe construída uma amizade ali, mas eu achei de uma forma, assim, tão superficial, sabe? Uma coisa tão, assim, rápida, que na hora eu falei, nossa, sério, vocês são tão amigos assim, eu não percebi. A sensação que eu tenho é que eles tentam aprofundar do nada, né? De repente são pessoas que acabaram de se conhecer ou que se conhecem muito pouco e do nada eles têm aquela conversa profunda, que inclusive eu acho que é uma conversa até bem passada em cena, né? Realmente a Amanda, ela tá num papel bom, inclusive eu acho que justifica até a indicação dela, né, como atriz coadjuvante, mas é uma cena que surge muito sem quê nem pra quê. Você, assim, não existe uma construção anterior que chegue àquela cena principal. Ela simplesmente surge do nada e a pessoa fica um pouco perdida nesse sentido. É muito louco, porque geralmente quando um filme é muito didático, a gente reclama, né? A gente fala, não, mas ele fica explicando tudo. Esse faltou didatismo, né? Assim, faltou, às vezes, sentar e falar, ó... E eu acho que tem muito disso, de ser um roteiro muito antigo, assim, há muito tempo sendo elaborado. Tudo bem que, no fundo, a gente nunca sabe há quanto tempo a maioria dos filmes vão sendo elaborados. Tem uns que tem mais tempo e a gente não sabe, né? Pode ser muito disso, assim, ele tá tão investido na história, o diretor, né, que ele esquece que a gente não tá sabendo, entendeu? Tipo, às vezes tipo assim, ele conhece tanto essa personagem, não necessariamente a atriz que existiu de verdade, mas às vezes a personagem da Amanda Seyfried, ele tá tão investido nela, conhece tanto que pra ele é super normal, lá tá tudo maravilhoso. E aí ele esquece que a gente precisa de algo a mais e tudo mais. E também eu acho que entra esse excesso de querer falar de tudo, né? Essa coisa de querer ser sobre muita coisa. Então talvez se ele tivesse se reduzido a ser sobre a relação dos dois, ou só sobre a escrita do roteiro, ou só sobre a questão política, seria muito legal se ele fosse só sobre a questão, mais sobre a questão política, né? Então falava sobre os governadores e tal, mas não tanto sobre o Orson Welles ligando e voltando e tudo mais. Já talvez a gente conseguiria enxergar melhor, porque você conseguiria trabalhar por mais tempo. Enfim, as coisas são meio
meio jogadas, e eu acho que o roteiro também é muito solene, né? É também uma homenagem ao filme, né? Ao Cidadão Kane, mas tem uns diálogos que você fala, gente, pera, sabe, assim, é tudo muito... todo mundo muito eloquente em alguns momentos, né? Muito pretencioso, né? O tempo todo assistindo o filme e pensando, meu Deus, que filme pretencioso. O tempo todo querendo se autoafirmar, enfim. Isso me incomodou bastante. Exatamente. Ele quer ser tudo isso, e nessa pretensão, acho que ele quer ser pretensioso porque ele quer ser tão grandioso quanto o filme que ele está homenageando, né? Isso que é problemático, porque às vezes acho que a melhor forma de se homenagear um filme, quando você quer fazer um filme sobre outro, né? Assim, um filme que está falando dos bastidores de outro, a melhor forma é ou sendo diferente, ou sendo humilde, né, de dizer, olha que maravilhoso que foi esse filme. E nesse caso, eu acho que ele ainda cai em contradição, porque o Rafa comentou, né, que o Orson Welles é colocado de lado na história, porque a história é sobre a escrita do roteiro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele fica nessa dubiedade, né, ele questiona a questão da autoria, mas daí já resolve dizendo que os dois assinaram, e aí os dois ganharam o Oscar, e tudo bem, sabe assim, tudo... Então, assim, no fim das contas, é como se ele dissesse, beleza, eu tava querendo dizer aqui que esse cara é um gênio, mas agora, no final, eu vim aqui dizer pra vocês que todo mundo é muito gênio, entendeu? Todo mundo foi bem aqui. Todo mundo foi bem. Ele meio que assopra, né? Ele mordeu durante o filme, depois ele assopra no final. Todo mundo é excelente, inclusive eu mesmo, né? A sensação que eu tenho é essa. Falta a sutileza nessa direção. Falta esse cuidado. Mas é louco porque o David Fincher não é assim, né? Ele não é. Acho que não é o padrão dele. Não. Concordo, não é um padrão. E pode ter muito disso, do fato de ser o roteiro do pai dele, então acho que ele quis talvez manter muito. Se bem que tem um papo de que, na verdade, mudaram várias coisas do roteiro, né? Mas ele manteve só o pai dele assinando. Ou seja, ele tá repetindo a história do próprio filme que tá contando. Mas eu acho que essa questão realmente que eu comentei até de ser um filme criado para a academia. Esse filme claramente não é criado para o grande público, então eu acho que isso é que acabou levando a esse tom mais pretencioso, essa falta de sutileza na direção, porque ele o tempo todo está querendo impressionar os grandes da academia. Não é um filme que simplesmente é criado e aí você olha o resultado e diz, nossa, que filme fantástico. Não, ele foi o tempo todo, olha, eu preciso homenagear aqui, eu preciso falar disso. Eu acho que, inclusive, por isso que em muitos momentos a gente fica se questionando, falta esse didatismo, né, que você falou, porque eu acho que ele já parte do pressuposto de que a pessoa que está assistindo, o público que interessa a ele, no caso, já sabe quem é um determinado personagem, já sabe dessa história, como foi que começou. Ele não perde o tempo dele em querer nos ensinar, enfim, ou mostrar realmente como aconteceu algo. Então é por isso que esse tom de pretensão é o tempo todo perpassando ali. Pra mim, eu acho que foi o maior incômodo que eu tive, foi esse. E aí tem outra coisa também, que é assim, por exemplo, a gente tem várias cenas, o Gary Oldman tá excelente nesse filme, né? Eu achei que esse papel que ele pegou desse cara canastrão ali, sabe? Que tem noção do tamanho do seu talento, o problema com a bebida e tudo mais, ele leva esse personagem de uma forma muito, muito forte e muito verdadeira, assim. Então, eu acho a atuação dele muito, muito boa mesmo. E aí tem uma cena específica, que é aquela cena onde ele entra no jantar, né, e aí ele começa, né, a fazer aquele discurso, e aí ele começa a falar sobre fazer um filme, e ele começa, né, a desafiar ali todos que estão, tá todo mundo muito incomodado com ele bêbado, andando para um lado e pro outro e tal, e a cena termina com ele vomitando no chão e tal. Nesse momento do filme, é um momento que pra mim foi um momento assim que eu falei, caralho, por que ele odeia tanto esse cara, entendeu? Que eu não tinha entendido até aquele momento. Eu falei, cara, que não dá pra entender. E aí pra mim foi uma coisa assim tão, sabe, ele não gosta do cara e tal. Aí tem aquela revelação, mas ele paga metade do seu salário porque ele gosta, na verdade, do que você fala. Sabe, pra mim tava tão whatever isso daí, tipo a cena em si, o monólogo e tal, é tudo tão bom, mas o contexto pra mim daquilo ali ficou tão solto, sabe, tão desconectado, assim, que eu falei, caraca, não entendi, cara. E é muito louco, porque assim, o que o Hearst fez, né, esse magnata aí, ele boicotou o Cidadão Kane, né, quando ele descobriu que era sobre ele.
Tipo, quando ele descobriu que o Cidadão Kane foi inspirado nele, ele falou, pô, eu não sou esse cara, isso aqui é um absurdo e tal, vou boicotar. E aí ele conseguiu boicotar, o filme não teve tanta bilheteria, o filme não ganhou muitos Oscars na época por causa de uma série de coisas, né, que aconteceram, ele boicotou, teve umas mudanças na academia na época, muita gente não viu o Cidadão Kane na época e, enfim, ficou por isso mesmo, e só o sindicato dos roteiristas que conseguiu votar lá pra ganhar o prêmio, o Oscar de melhor roteiro na época, né, em que teve a premiação. Só que o que acontece? Eu acho que o filme tenta, justamente, ele tenta levar esse embate pra antes do Cidadão Kane, né? Exato. Então, só que fica colado, porque, né, tudo bem, o cara era um magnata, e o Mank provavelmente era mais de esquerda, vamos dizer assim. Com certeza teve rusgas nos estúdios nessa era em Hollywood, eram os estúdios que mandavam, e o cara provavelmente mandava nos que mandavam no estúdio, né? Inclusive a amante dele era atriz muito por conta disso, mas fica realmente no filme, fica meio que, se você não sabe desse tudo que tá por trás, você fica falando, gente, sabe, o que é isso? É só porque o cara falou. Porque eu achei interessante aquele diálogo que eles têm antes sobre nazistas e sobre, né? Sim, interessantíssimo. Sobre Hitler. Só que a impressão que dá é que meio que por isso você fala, não, gente, não é por isso, né? Então é muito... É isso, né? Tipo, eles te jogam, né? E é louco porque eu vi até o vídeo do Daleen Nogari, né? Que é um grande crítico, tem canal no YouTube, e ele comenta sobre um dos primeiros produtores que aparece, acho que é Federer o nome do cara, alguma coisa assim. Ele aparece no começo, daí ele fala assim, ele começa com um produtor menor, né? Ele mostra o nome do cara e depois vai pros figurões da época, que era o Philip B. Meyer lá, o B. Meyer, né, que era do Metro-Goldwyn-Mayer, né, os donos, né, da MGM na época. Mas enfim, só que o que acontece? O Daleen Nogari manja muito dessa época, estudou muito essa época. Então, esse filme é o equivalente aos filmes da Marvel pro fã de quadrinho. Porque é isso, tipo, fã de quadrinho vê e fica assim, não, você viu a esfera que aparece, na verdade, é daquela história que teve nos anos 60, escrita pelo Jack Kirby. Aí você fica assim, tá bom, eu não sabia, porque desculpa não ter lido todos os quadrinhos do mundo. E isso é a mesma coisa, se você manjar de tudo, você pira nesse filme. Você fala, nossa... É o produtor do filme tal. E tem uma cena que acho que aparece a menininha, se eu não me engano, uma das atrizes mirins da época, né? Eles citam o Mágico de Oz. Porque o Mankiewicz, pelo que eu entendi, né? O Mankiewicz foi o script doctor, ele consertou e mexeu muito no roteiro do Mágico de Oz, mas não assina o Mágico de Oz, né? Tem citação disso. Então, assim, a galera que sabe tudo dessas histórias, pira e vê os nomes e vê uma pessoinha no canto, fala, nossa, é o fulano. O filme é cheio de easter eggs. Cheio de easter eggs, né? Só que é isso, tipo, pra quem não manja, você fica, ok, obrigado, mas, né? Eu acho que ele tenta seja falar mais didático. Eu acho que ele tenta abarcar tantas narrativas que ele acaba não se aprofundando na maior parte dessas narrativas, e aí realmente, se a pessoa não tivesse conhecimento, eu acho que dificilmente alguém vai ter esse conhecimento tão completo de conseguir pegar todos esses detalhes, todos esses easter eggs, a gente fica meio perdido em alguns momentos, assim, né? Realmente, isso aqui tá acontecendo por quê? Mas ok, vamos, segue o barco, né? Vamos seguindo, enfim. A narrativa vai fluindo na medida que pode. E veja, isso não tira alguns méritos, né, do filme, justamente assim, por exemplo, eles mostram algumas características, né, das próprias produtoras, eles citam, né, eles vão lá e falam da MGM, eles falam realmente das produtoras, das características também, né, de cada uma. Você saiu dessa, foi pra aquela, você quer fazer tal tipo de filme, você vai pra aquela outra e tal. Então existe essa conversa da época. Existe também essa característica justamente assim da câmera que o Fincher quis colocar, que eu acho que é uma das maiores virtudes ali do filme. Não à toa ele acaba sendo indicado ali também para figurino, né, para fotografia e tal, porque realmente é um filme que ele se investe dessa época, inclusive na sua técnica de filmagem, cabelo e maquiagem, fotografia, figurino, tudo isso o filme está sendo indicado, e eu acho que é uma boa indicação, porque realmente ele consegue carregar isso de uma forma muito competente, assim, né? Além disso, a gente tem também essa questão da política e tal, que
aparentemente é isso, né, que acabou estragando também a carreira do Mank ali dentro de Hollywood e tudo mais, que é essa questão, né, da política e tal. E é interessante você ver isso também, sendo construído em 1940 ali, aquela discussão já acontecendo, né, novamente o medo do comunismo, como isso vai acontecer, as produtoras vão começar a ser podadas, vão ser fechadas e tal. Aí existe ali, a gente tem, né, a construção das fake news, né, que não eram chamadas dessa forma, mas foi construída, e a frase do Mank é muito interessante, né, porque quando ele conversa com o produtor, ele fala, cara, você tem aqui na sua mão uma indústria gigantesca que você consegue fazer as pessoas acreditarem no King Kong, que tá escalando prédio. Aí você não consegue fazer com que o cara acredite no candidato X ou Y. Caraca, você tem a faca e o queijo na mão, entendeu? Aí, sim, lógico, é uma puta ideia e tem toda a razão, né? E é uma frase imponente, é uma frase pesada e que vai de encontro, inclusive, com o que a gente vive hoje. Então, assim, o filme, ele tem esses rabiscos, assim, ele tem essa ironia ali no ponto dele. O problema maior dele é justamente a condução, é o fato do filme se colocar como todo mundo conhece essa história e aqui está o lado B dela, né? Então você assiste e você vai falar, porra, olha que incrível e tal. Essa definição do Dani também é muito boa. A Marvel. Não, mas você falando dessa coisa das fake news, tem a ver também com o fato de que o Hearst criava fake news, né, na época, e eles até mostram uma que corria na época, tipo, se tivesse WhatsApp, ia lá no WhatsApp de toda a galera, que eles ficavam inventando que ia começar a ir gente pra Califórnia, né? Então eles falavam assim, se entrar esse governador comunista, vai começar a vir gente pra cá, porque as pessoas vão querer trabalho, porque ele vai dar trabalho pra todo mundo, né? Mostra isso, assim, interessante de ver. E realmente, é importante até pra gente entender que o que a gente, assim, a fake news não foi inventada agora, ela sempre existiu de alguma maneira, ela só ganhou mais holofote, né, em cima dela e mais possibilidades e tal. Mas assim, o problema é justamente esse, né, tipo, ele põe esse elemento junto com um monte de outros, até tem o da cara lá que faz o filme, né, uma propaganda política, né, que forçam ele a fazer, fazem ele fazer, ele fica, né, consciência pesada, aí tem a coisa de que ele se mata, e aí o filme não vai além disso, né, então fica meio que essas coisas jogadas, né, assim. E uma coisa também que eu acho que é muito jogada e não serve pra nada é o arco da moça que é secretária da Lily Collins, né? Sim. Que o marido dela sumiu, e aí do nada o marido dela volta no final e você fica, por quê, sabe? Só pra ter essa personagem, mas, sabe, é só pra valorizar essa personagem, porque tem as histórias dela, falam dela nos livros, que contam essas histórias, mas ao mesmo tempo você fica, gente, pera, por quê, né? Faltou desenvolvimento ali, realmente. E é, na verdade, uma personagem que teria até um potencial de agregar um pouco mais, principalmente porque ela realmente teve um papel importante na construção do personagem, né, de Mank. Enfim, de pegar ele, puxar pelo braço e dizer, bora, escreva, o que é que você precisa, o que é que eu posso te ajudar. Mas ela fica completamente solta, é pouco explorada, mal explorada, na verdade, né? Nem só pouco explorada, é mal explorada. Essa cena que o Dani mencionou, do cara que se mata porque fez a propaganda e tal, ela é tão mal explorada, né? Porque o cara, você vê que ele se mata, aí quando em seguida você tem a cena do velório, é a cena do outro produtor lá que se matou, morreu também. Não dá pra entender. Você fala, cara, é o outro que morreu também. O outro morreu do quê? Que coisa estranha, sabe? Fica muito confuso, realmente. Passa com muito pouca importância por cima dessas pequenas narrativas, né? Você simplesmente vai acontecendo e você, assim, eu preciso de mais detalhes, eu preciso ter uma conexão maior com a história como um todo, ter um motivo. E ele simplesmente não, ele decide que ok, vamos aqui seguindo, inserindo um enterro atrás de um suicídio, ou atrás de... enfim. Tinha que ter uma série. O Fincher fez 2 séries na Netflix. Por que ele não fez, então, uma série com vários episódios pra, né, destrinchar as coisas, né? Não, tô brincando. Ou então o Fincher Cut. Daí ele faz 4 horas. Já aproveita e põe em 4x3, que é formato da época. Por favor, não faça essa sugestão criminosa. Não faça isso. Não faça essa sugestão.
Por favor. Apesar de tudo, porque assim, eu vi o filme, né, já faz uns dias, e aí eu estudei, vi várias coisas, li algumas coisas interessantes, e eu não consegui rever o filme todo, mas eu repassei em vários momentos, né, revisitei várias cenas e tal, e eu acho que o filme, ele cresce bastante, assim, então você percebe, eu comecei a perceber melhor até a virtuosidade mesmo, né, o virtuosismo do Fincher. Mas depois que você estuda, né? Não, exatamente. Esse seria meu ponto. E aí, assim. esse é o ponto. Mas é interessante porque, sei lá, hoje eu já gosto um pouco mais do filme do que eu gostava antes, mas esse é o problema. Você precisou estudar. Você precisou estudar e dar uma revisitada para gostar mais do filme. Para mim isso é uma problemática. Eu assisti só uma vez, pesquisei algumas coisas depois, né, para poder dar uma encaixada, enfim, dúvidas que eu estava por conta do tempo, né, que eu não assistia Cidadão Kane, mas eu não fiquei estudando afinco sobre o filme, e a cada dia que passa eu gosto menos dele, na verdade. Mas enfim, assim, é um filme que eu acho que tecnicamente, se você perguntar assim, o que você acha do filme? Eu acho o filme ótimo. Acho que ele tem muitas qualidades, enfim. Acho que se justifica realmente em muitas indicações, mas é um filme que eu não gosto, eu acho um filme chato, enfim. Se servir para mais pessoas assistirem Cidadão Kane, já tá... Já tem um papel, exato. Mas cara, eu vou te falar que eu sou essas pessoas que, tipo, depois que assiste, fica intrigado, eu sou do tipo que, porra, vou lá, vou estudar e tal. E esse filme eu saí cansado dele, que eu falei assim, cara, não tô afim de assistir Cidadão Kane de novo, não tô afim de estudar essa história, sabe assim? Matou a experiência pra você, né? Porque eu saí dele falando assim, nossa, eu tô tão por fora dessa história, tipo, sabe? Tipo, é muito piada interna mesmo. Nossa, o pessoal rindo, bebendo, você chega na festa, sabe? Com você sem entender nada. Você é amigo do amigo que era assistente do Orson, e aí você chegou lá e tá tipo, caraca, o que essas pessoas estão falando? Tá todo mundo... É exatamente isso. 대체 어디야? 집이지. 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 아빠는 빅 가든 하나 만들 거야. What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right? Yes. 미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. I don't like Grandma. 걔는 안 그래요. 한국애니까. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? Grandma smell? Chegava aos cinemas no dia 11 de fevereiro de 2021 o filme Minari, filme dirigido e escrito pelo Lee Isaac Chung e estrelado por Steve Yeun. Conta, né, a história de uma família coreana que tenta refazer a sua vida em uma fazenda ali na década de 80 nos Estados Unidos, e o filme vai abordar justamente a mudança dessa família para essa costa oeste, né, que fica ali numa zona rural do Arkansas. Como essa família ela vai ter que se adaptar, né, porque tá vindo, assim, eles na verdade já estavam ali, mas eles vão ter que se readaptar a essa zona rural e tudo mais, então tem que adaptar toda a sua rotina, e além de tudo isso, ainda tem que conviver com uma criança ali que tem um problema no coração e uma avó que acaba de chegar da Coreia e que tá ali também tentando se encaixar, né, dentro da dinâmica da família. Dani, diz pra gente aí, além do Lee Isaac Chung, do Steve Yeun, quem mais que compõe a ficha técnica de Minari? Vamos lá. O Lee Isaac Chung também fez o roteiro do filme, né? Inclusive, só para situar as pessoas, ele fez vários curtas e filmes muito, muito pequenos antes desse. Só que o próximo que ele vai fazer é um filme chamado Your Name, que é remake de um anime super famoso. Então, só para ficar no radar aí das pessoas. Legal. O roteiro é totalmente baseado na vida dele, né? É super autobiográfico esse filme, né? Meio que inspirado nele e tal, que é filho
de imigrantes, provavelmente ele seria o menininho, né, da história a princípio, mas obviamente que com liberdades, né, claro. A montagem do filme é do Harry Young. O Harry Young fez a montagem do filme Detroit em Rebelião e de séries como a Euforia e The Newsroom, né? Então é um montador aí com experiência. A fotografia é do Lachlan Milne, que fez a fotografia de alguns episódios do Stranger Things, e ele fez 2 filmes de monstros. O Amor e Monstros, que é um filme que vai sair agora, inclusive, tá pra sair, e também o Pequenos Monstros, que é um filme com a Lupita Nyong'o maravilhoso. Quem não viu, veja. Enfim, fotografia. Aí a trilha sonora desse filme é do Emil Mosseri, que fez a trilha do Last Black Man in San Francisco, que é um outro filme independente também, que foi bem em Sundance, né, que nem esse, o Minari, que estreou em Sundance. Aliás, vale destacar, o Cinemação foi um dos primeiros sites onde você ouviu falar sobre Minari, por causa do Conexão Sundance, né, que a gente tem a cobertura, que o Maurício Costa fez lá quando ele estava lá no festival. E no elenco, além do Steven Yeun, que muita gente vai conhecer ele lá do Walking Dead, tem a Yoo Jung-yeon, que é a avó, né, das crianças e tal, que estava aparecendo no Sense8, mas ela é uma atriz muito famosa da Coreia, coreana mesmo, sim. Tem muitos filmes na Coreia do Sul, ela é super famosa e conhecida e respeitada. Tem também a Yeri Han, que é faz a esposa do Steven Yeun, também fez muitas produções coreanas, é uma atriz coreana. Tem o Alan Kim e a Noel Cho, que são as crianças, né, que não tem outros filmes na carreira, estrearam nesse. E é isso, acho que esses são os principais nomes aí. O Minari é um desses filmes que surgiu lá em Sundance, que é um festival de filmes independentes, e que foi crescendo ao longo dos festivais, né? Mesmo com pandemia, ele foi se destacando. Fica aquela dúvida, né? Porque assim, esse ano na corrida do Oscar a gente tem um pouco mais de filmes independentes. Uhum. Então fica aquela dúvida se tivesse tido grandes estreias, né, que não aconteceram nos cinemas, talvez esses filmes tivessem ido, né, ficado mais de escanteio, mas talvez não, talvez tivessem crescido da mesma maneira, né? Então é um filme, é uma coisa para se pensar, mas é isso, esse é o principal aí da ficha técnica. É um filme que ele tá bem posicionado no Oscar também, né? Tem 6 indicações, além de melhor filme, tá concorrendo também a melhor ator, melhor direção, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora original e melhor roteiro original. E é um filme que ele vai justamente nessa parte da imigração americana e tudo mais, que é muito forte, né? E a gente tá pegando justamente essa década de 80, onde existe, né, essa abertura, existe um movimento grande, né, dos coreanos indo para os Estados Unidos e tal, para viver esse sonho americano e tudo mais. E aqui a gente vê essa história desse pai de família que resolve adquirir uma fazenda isolada ali e tal, e ele tem um objetivo muito claro, que é construir uma fazenda, plantar frutas e verduras e legumes e tal coreanos, porque a ideia dele é focar, o público dele seria justamente os imigrantes que estão vindo, que sentem falta, né, da comida coreana e tudo mais. Uma das coisas que aqui esse filme se difere muito, por exemplo, de Mank, é justamente como ele é um filme muito intimista, né? É um filme que vai tratar justamente dessa experiência da família, e ele te coloca no meio da família. Você vê as brigas, você vê os amores, você vê as preocupações, você vê as reconstruções. A gente não tá falando aqui de uma família que veio porque queria construir um império, construir uma empresa e tal. Não, era simplesmente a sobrevivência. Então é uma pegada totalmente diferente. E que grata surpresa são esses atores, não? Eu fiquei completamente encantado por eles, assim. Principalmente, né, o menininho, né? Como que é o nome dele? O ator é o Alan Kim. E o personagem é o David, né? Isso, David, o Alan Kim. Cara, que menino carismático, e como ele faz uma interpretação, fala 2 línguas, né? Fala o inglês, fala o coreano, e assim, nossa, super bem. E também a avó. A avó é assim,
incrível também a atuação dela. Eu acho que são os dois que realmente me chamaram muito a atenção. E eu acho que é um filme que tem como base realmente essa coisa do amor, sabe? Da construção da família. É essa coisa íntima, né? Eu acho que é um filme que fala muito das relações como um todo. Tanto que ao longo do roteiro a gente vai vendo ele minuciando todas as relações ali. Tanto a relação do pai com os filhos, do pai com a esposa, com a sogra também, a mãe com a avó, né, no caso, quando chega, e os netos, enfim, tudo isso ele vai com muito cuidado, sem o exagero do didatismo, mas ele vai com aquele cuidado mostrando, inserindo a gente na história e criando realmente, cultivando em nós, né, assim como, fazendo analogia, como está cultivando o Minari lá perto do riachinho, né, que a avó faz o cultivo do Minari, vai cultivando em nós esse sentimento de empatia o tempo todo por aqueles personagens. Para mim, de todas as relações, realmente, como você citou, a que mais cresce e a que mais me toca é a relação da criança com a avó, porque eu acho que é a que mais se transforma também, né? Sim. A gente vê desde o começo ele ali estranhando, como é muito natural de criança, né, estranhar pessoas novas, pessoas que nunca conheceu na vida. E aos poucos ele criando uma afetividade pela avó, ele entendendo a construção daquela avó, que é diferente do que ele estava acostumado a ver no colégio, né, americano, enfim. E vendo que ela pode ser afetuosa, ela pode ser uma vovozinha, do jeito que as pessoas dizem de vovozinha, mas da forma dela, da forma coreana. Eles têm esse cuidado de estar sempre mantendo a cultura coreana presente de uma forma muito natural. Não é algo tipo assim, estamos forçando aqui para não perder a nossa cultura. Não, eles são muito naturais, eles falam coreano entre si, mas ao mesmo tempo tem alguns diálogos, né, em inglês, à medida que eles se reportam para outras pessoas, ou até as crianças, porque as crianças estão inseridas em cenários em que elas acabam falando mais inglês, né, no colégio, esse tipo de coisa, na igreja também, depois quando eles começam a frequentar, mas isso é de uma forma muito natural, não é nada que força. O filme ele não se propõe a pautar a cultura coreana, nem ao mesmo tempo invalidar essa cultura. Ele vai muito, enfim, ele vai com muito cuidado, passando por todos esses pontos, e acho que é um filme que eu assisti, ele cresceu dentro de mim, né, assim, à medida que eu assisti o filme, e à medida que os dias estão passando, ele está cada vez mais crescendo aqui. Diferente de Mank, ele está ganhando força comigo. Tá que nem o Minari, né? Tá crescendo lá no... Exato, porque... tá cultivando, né? Mas eu acho que é muito louco o nome, né, do filme, Kisseru da planta, porque é isso, é uma planta da Coreia que cresce em solo americano, né, e que dá certo e que chega até a ser uma salvação para eles, né, lá no final, porque eles perdem tudo, então ela talvez seja um ponto para se agarrar e tal. E tem, acho que uma palavra interessante de pensar é a raiz, né? Ela vai criando essas raízes com o tempo, né? E aí vocês falaram, né, do menino e da avó. Eu acho que é bem isso, assim, eles são as antíteses, porque o menino é o primeiro que nasceu, o primeiro da família que nasceu nos Estados Unidos, né? Sim. E a avó é obviamente a mais velha, então ela representa ele representa tipo os Estados Unidos, a nova cultura, e ela representa essa tradição, né? essa tradição. Então o filme é todo o embate entre eles, porque é justamente o embate que todos eles estão passando entre um país novo, uma terra nova e essa relação com o passado, né? Sim. E aí tudo, assim, tipo, tem até a fazenda que ele quer criar, né? Produzir produtos coreanos e tal, mas ao mesmo tempo, obviamente, em solo americano. E aí tem a forma que os americanos têm de achar água, que é uma forma meio bizarra, e a forma que ele encontra, que é tipo assim, olhando, fala, se o rio tá pra lá e lá tem árvore, tem mais água pra lá, né? Então vamos pra lá. E eu acho interessante isso, assim, a forma como o filme vai o tempo todo criando essas metáforas pra imigração como um todo, né? Porque, sei lá, eu vejo muito a questão da água, né? Tipo, ele precisa da água, daí ele acaba usando depois a água do sistema, né? Eles ficam sem água porque ele não tem dinheiro pra pagar a conta, porque, né, irrigar a terra é muita água, né? Mas a água tem a ver com o tempo, né? Com o regar, com o cultivar, que é o que demora para
para imigrantes, né? Tipo, e o que imigrantes precisam quando vão para um outro país e tal é de tempo, né? É se estabelecer, é aprender, ir com calma e tal, né? Cultivar dessa maneira e tudo mais. Então eu acho que ele é o tempo inteiro essa coisa do balanço, essa coisa do equilíbrio entre o passado e o futuro, a Terra Nova e a Terra Antiga, ou como você equilibra tudo isso e como esse tempo é implacável, inclusive com a avó tendo problema de saúde, ficando, né, ela tem um AVC, fica enfim, não consegue mais agir como antes e tudo mais. Então é isso, assim, o tempo é implacável e ele vai trazer muito coisas boas, mas também vai trazer tragédias e tal, e eles vão ter que aprender a lidar com isso. Então acho que o filme é muito isso, é uma toada, tanto que eu não vejo ele não tem divisão, né, de atos e essas coisas, ele é uma toada de uma coisa atrás da outra, as coisas acontecendo, né? E tem uma coisa também interessante que é o seguinte, essa questão, esse paralelo, né, com a imigração em si e tal, ela tá presente desde o início do filme, né, porque a gente começa já o filme percebendo justamente, assim, você não pode perder tempo, né, você tem que estar lá, você já tem que se adaptar, já tem que mudar, já tem que ir para outro lugar, tem que arranjar logo um emprego para você conseguir, né, de repente ali se adaptar, conseguir um dinheiro para você conseguir subir de vida e tal. E aí é interessante porque logo no começo do filme a gente já tem de cara esse conflito entre o marido e a esposa ali, que estão, né, claramente em momentos diferentes, com visões diferentes e tal. E isso também é muito interessante, assim, de você ver as expectativas diferentes, né, os sonhos diferentes. E aí você vê também essa relação, com base nessa relação deles, justamente assim, como que esse sonho vai se desenhar dali pra frente. Então, eu achei muito interessante isso, você já começar o filme encaixando de cara ali o conflito, sabe? Como que eles vão se adaptar, como essa família vai se reconstruir. E isso é muito legal também, assim. E aí quando eles conseguem justamente o emprego lá, né, de ver qual que é o sexo dos pintinhos ali e tal, separar eles e tal, e o cara fala, os machos já são descartados e tal, fala também muito sobre essa questão da produtividade, né, você precisa ser produtivo para se manter vivo ali, né. Então é muito interessante isso também, como eles vão construindo isso, e esses sonhos eles precisam se manter ativos ali para que essa família continue girando. Agora, eu acho que ele tem um problema ali, mais ou menos no meio dele ali, que é uma barriga, sabe? Ele tem um ritmo dele, sofre às vezes algumas interferências ali e tal, que eu acho que o filme ele dá umas tropeçadas no caminhar dele, sabe? Ele vem vindo num ritmo bom, ele tá construindo isso, aí depois eu acho que ele dá uns pequenos deslizes em termos de ritmo, sabe? Ritmo de história, tem momentos ali que você fica meio, não vai, não vai, sabe? Como é que tá isso? Sabe, até aquela cena, os caras passam da igreja e vem aquele cara carregando a cruz, aí os meninos, sabe, dando de dedo pro cara e não sei o quê. Tem um momento ali, assim, sabe, que fica uma barriguinha que você fica meio, tá bom, acho que essa parte aqui poderia ter sido tirada, não trouxe tanta coisa assim pro filme e tal, mas eu acho que são momentos, entende? Até ali, a construção da família em si, eu acho que ela funciona muito bem, com essa base no conflito. Eu acho que uma coisa também que me chamou a atenção foi essa questão da relação da fé com a inserção da família coreana naquele cenário americano, né? Ela passa por um período em que eles, assim que eles se mudaram para a cidade, ficaram um pouco mais isolados, inclusive é uma das críticas que a mãe faz, né? O quanto que ela se sente isolada e solitária naquele ambiente. E o próprio marido faz a sugestão que eles passem a frequentar a igreja, porque a igreja é um ambiente em que eles podem conhecer pessoas, eles podem, né, conviver com outras realidades. E eles vão para a igreja, mas é muito curioso porque claramente aquele não é o ambiente deles. Eles estão tentando se inserir ali para conseguir viver realmente profundamente aquele sonho americano, tentar fazer amizades e conhecer novas pessoas, mas eles não fazem parte, tanto fisicamente, no quesito, enfim, fenótipos, mas no quesito também de vestimenta. Você vê que eles estão com, no dia que eles frequentam a igreja, eles estão com roupas completamente diferentes do que eles estão acostumados a se vestir, as crianças não se portam tão livremente, a própria mãe tem a avó no caso, né, a mãe da mãe, tem um estranhamento também naquele ambiente.
E eu acho que isso também acaba sendo pontuado por essa questão do... É o ajudante dele, né? O ajudante do pai, que passa na via, na estrada, carregando a cruz e tudo isso. Acho que tudo como uma referência de aquele sonho americano realmente envolver a fé, e que essa fé não é a fé de todo mundo, mas que às vezes as pessoas precisam se inserir em outros ambientes, mesmo que não acredite 100% nele, só por uma questão de sociabilidade, né? E eles viram amigos, né? Eu fiquei com vergonha alheia na cena das crianças lá, que tem uma cena que, tipo, a menina fala assim, vou começar a falar coisas, você me disse se eu falar uma palavra coreana, tipo, que porra é essa? Tudo bem, são crianças. Mas dá uma vergonha alheia, mas assim, ao mesmo tempo você vê que eles fazem aquela amizade. E eu vi inclusive o Bong Joon-ho, né, do Parasita, comentar o quanto que... Não sei se foi ele que falou, eu já posso ter viajado, mas o quanto que isso não é necessariamente... Claro, é um preconceito, é um desconhecimento por parte dos americanos, mas também não é algo, tipo, super ofensivo. Você vê que eles estão, tipo, sendo o melhor que eles podem, né? Não é tipo que eles estão ofendendo as pessoas. Eu acho que até essas temáticas, que são temáticas um pouco até mais pesadas, naturalmente mais pesadas, né, que envolvem preconceito e tudo, o filme trata com muita sutileza, porque eu acho que a sutileza é algo que preenche todo o roteiro desse filme, e ele não deixa de... Ele não se priva de ser sutil, inclusive quando ele está tratando desses temas mais complicados, né? Então, eu acho que ele coloca, por exemplo, uma criança para ter um comentário preconceituoso, porque a gente tem uma tendência à compreensão maior, obviamente, porque são crianças, né? Então, ela está apenas replicando o que ela escuta, existe uma curiosidade, que é uma curiosidade inocente, e que, no final das contas, o preconceito, essa visão mais crítica, talvez venha também dos adultos, não especificamente das crianças. Ela apenas fez um comentário, uma curiosidade, 네. 우리 여기 있다가 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. 듣겨라 이놈아. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. 할머니 같은 게 뭔데? 쿠키도 만들고 나쁜 말도 안 하고 먼저 팬티도 안 입고. E a gente tem, justamente no papel das crianças, esse lance da necessidade do amadurecimento rápido também, né? Que é uma coisa que muitas vezes os pais, e aqui a gente vê isso de uma forma muito clara, como os pais estão tentando fazer a vida, se reconstruir ali e tal, as crianças elas precisam se adaptar, não tem muito tempo para perder com, sabe, reclamando de uma coisa e outra e tal. E nisso a gente vê também muita infância sendo colocada de lado, né? Então a gente percebe isso, porque o filme ele passa também um pouco por essa questão da solidão, e isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, o quanto eles estão inseridos nessa realidade, eles precisam se adaptar de uma forma muito rápida, e o quanto eles estão sozinhos, sabe? A coisa meio que depende deles, existe uma coisa, uma preocupação real, assim, de a gente precisa realmente se reconstruir, precisa fazer a nossa vida aqui, senão a gente vai fracassar, né? E esse diálogo, que se dá principalmente na figura aí do pai, da mãe, coreanos ali e tal, se dá muito por isso, porque ela percebe assim que, olha onde a gente tá, e a gente tem um filho aqui que tem um problema, né, físico, de saúde e tal, se acontecer alguma coisa com ele, a gente tem que correr pro hospital e tal. E aí isso tudo que te dá uma tensão, né, o filme traz essa tensão, fica uma certa tensão no ar, porque toda hora ele... E aí é uma brincadeira que o diretor faz, que é ficar mostrando sempre o menino brincando, o menino parado e tal. Então você fica olhando ali falando, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Putz, grito e tal. Então, qualquer corrida que o menino dá, a gente já fica tenso, ai meu Deus, vai morrer, é agora. E é uma coisa que, tipo, é uma brincadeira no sentido de você conseguir colocar o público nessa posição, né? Nessa posição de você sentindo essas aflições, esses pensamentos, essas angústias que essa família tá sentindo. Então você tá preocupado com eles ali também. A sensação é que a qualquer momento pode acontecer algo de ruim naquela família, porque eu acho que isso, pelo menos a sensação que eu tive foi essa. A qualquer momento algo de ruim vai acontecer, mas aí a gente para pensar que na vida realmente é assim. A qualquer momento a gente tá sujeito a qualquer ação positiva ou negativa dentro do universo.
Exato, exatamente. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Como ele consegue te inserir nesse ambiente. Não à toa, o final do filme é uma porrada que você toma, né? Porque é assim, no momento que finalmente estão conseguindo vender, que sabe, talvez ele tenha uma recorrência de venda ali e tal, aí você olha ali e fala assim, caraca, puto, perdeu tudo. Com aquela senhora, na hora, isso eu achei tão interessante, o modo como ele fez, porque a avó não teve culpa de absolutamente nada. Ela estava se recuperando de um derrame em casa, separando lixo. Esse lixo ele é mostrado em outros momentos no filme, como é feito. Então assim, você já tem o background, você já sabe a dinâmica. A mãe fez, a filha fez, agora a avó vai fazer. Só que se dá um problema, ela não consegue reagir. Então você fica completamente vendido na situação. Né? E a forma como ela fica desolada, né? Não à toa foi indicada ao Oscar. Sim. Né, de atriz coadjuvante, acho merecido. Que bom, tem que ter cada vez mais mesmo indicados que não são americanos, que não são padrão americano que tá todo mundo acostumado. Mas eu acho interessante também que, assim, esse fogo, ele vem logo depois que eles descobrem que o problema do filho deles não é tão grave, né? Então é como se fosse, tipo assim, um alento, uma notícia boa pra vir com uma notícia ruim, né? Seria, tipo, o sobe e desce da vida, né? Vamos dizer assim. E que é um pouco mais intenso quando você é um imigrante num outro país e tal. Mas é interessante porque o médico fala um negócio que eu até anotei porque ele fala que o menino fala que tá ouvindo o barulho mais alto do coração, né? Ele tá percebendo, parece que o coração tá batendo mais forte e tal. E aí o médico fala, não, é que esse buraco, acho que é um sopro no coração que ele tem, né? Ele fala assim, quanto menor o buraco, maior o barulho. Ou seja, como se ele estivesse se curando, e aí por isso ele tá aumentando essa percepção. Então talvez seja também uma metáfora, né, para várias coisas da vida e da questão da imigração, né, de você falar assim, quanto mais você cura as feridas, quanto mais você preenche esse buraco, mais perceptível vai ficar pelo menos por um tempo, tal. Então acho que tem uma referência a isso também que o filme traz, e eu acho muito super legal de pensar nisso, assim, porque assim, o menino tá se curando, ele tá melhorando, justamente porque ele tá saindo da inércia que ele tinha antes de não fazer muita coisa, porque os pais não deixavam, né? Tanto que no começo do filme é isso, né? Toda hora, não corra, Jacob, não corra, toda hora. Daí depois essa frase some, né? Então, e a avó traz muito isso, né? Ela fala assim, pode correr, pelo amor de Deus, vai morrer, né? Que talvez seja um pouco do jeito coreano e tal, mas acho que a questão é, tipo, pra você resolver, você tem que estar em movimento, né? Tem essa coisa do pra você, e realmente, eu acho que uma pessoa que tem, eu não entendo de medicina e tal, mas eu imagino que uma pessoa que tem algum problema no coração que não seja extremamente grave, tipo um sopro, ela tem que justamente fazer atividade física, com moderação, com cuidado, mas ela tem que fazer, ou ficar parado acho que é ainda pior. Então acho que é um pouco disso, sabe, assim, tipo, siga adiante, se movimente, que é isso que vai curar essas feridas, é isso que vai preencher esses buracos. Então acho que o filme tem essa beleza dessas metáforas, com uma história que, se você não pensar nessas metáforas, é uma história bonita, singela, né? É o famoso, a fotografia linda, mas assim, de fato, né, é muito realista, muito cores fortes, vibrantes, para reforçar a natureza, assim. E até a ideia de sonho, né, Dani, também, essa coisa das cores tem uma coisa ali meio de sonho, de uma vontade, né, de que dê certo, assim, ela tem tem um brilho diferenciado, um brilho, exatamente, um brilho, exatamente. Terra a oportunidade, né, que eles estão buscando. E além disso, né, a gente até estava comentando, e isso é uma coisa que eu queria até destacar, e eu achei incrível também esse menino atuando, porque ele é de uma felicidade, é tão legal ver, quando você vê uma criança assim, atuando dessa forma, e você percebe que o diretor exigiu muito dele nas cenas, né, não são cenas simples assim, tem cenas que ele se machuca, ele que encontra a avó, ele que precisa correr, ele tem o medo da morte, ele fala sobre isso, o medo da morte. Então assim, o diretor, que no caso é também o roteirista, colocou um peso grande nesse menino, talvez por isso, por ele se ver, por ser um menino ali que fosse, né, a voz dele dentro da história, por retratar um pouco desse diretor aí. Mas
é assim, é de um talento incrível. Ele já ganhou prêmios agora, e ele é de um carisma. Eu vi uma entrevista dele na Ellen DeGeneres, cara, ele é de um carisma, é impressionante. É de uma naturalidade em cena impressionante, né? Eu não sei que idade exatamente ele tem, eu acho que ele deve ter em torno de 8 anos, né? Entre 8 e 10 anos, talvez. Talvez menos, eu acho. Mas... Acho que menos na gravação, talvez. Menos na gravação, né? Deve ter uns 3 anos aí que um filme desse Exato. Foi gravado, imagina. E eu acho que, às vezes, atores nessa idade, eles estão muito engessados, né? Porque eles, enfim, alguém chegou pra eles e disse, você tem que fazer assim, assado, passa por alguma aula e tudo. E ele não. Esse Alan King, ele simplesmente chega, é como se ele estivesse conversando com a própria avó e vivenciando situações ali, correndo, e enfim, é uma fofura esse menino, realmente. É porque ele funciona pra mim também como um protagonista na história, né? Sim, então, exato. Tem uma cena no começo do filme que ele tá conversando, né, tá o pai dele e o menino conversando, acho que ele tira uma folguinha lá do trabalho, tá com o menino, que o Steven Yeun dá uma risada, que é muito... Acho que foi muito, natural, assim, espontânea pelo que o menino fala, né? Ele fala de um jeito tão engraçado que ele dá uma risada, assim, que você vê que nem... Até diz que destoa um pouco do personagem, mas ótimo, porque é muito não estava natural, previsto, né? Tem cara de ser uma cena... que ninguém tava prevendo aquela risada. Assim. A própria avó que a gente falou aqui, que tá concorrendo, né, e como atriz coadjuvante e tudo mais, também, assim, ela ganhou um papel em que ela faz uma avó que chega saudável, que é agente de mudança dessa família e tal. Então, assim, ela chega com outra cabeça, que tá solta, e vamos colocar aí o menino pra correr e tudo mais. Então, ela é outra coisa. E, de repente, ela vai para um papel que é da avó que tá presa na cama, que não consegue falar direito, é outro ritmo, é outra, outra dinâmica, outra coisa e tal. E também é encantadora, assim, você vê essa atuação dela, sabe? É uma atuação, direta, é uma atuação muito sólida. E a cena, que aí eu acho que é a chave, né, da atuação dela, que é justamente essa cena de quando pega o fogo e ela sai andando lento, com aqueles olhos marejados, cansada, triste, desesperada ali e tal, e ela não fala, não tem uma fala, não existe um overacting, assim, dela ajoelhando no chão, olhando pro céu e falando, não tem nada disso, sabe? Então é muito essa sutileza que é muito legal de você ver nas atuações, né? Eu gosto muito do papel da mãe também. Ela não teve indicação e tudo, mas eu acho ela muito boa. Ela, inclusive, tem muitos momentos em que ela acaba chamando a cena muito pra si. A forma como ela lida com aquela incerteza do futuro e do presente também, né? Ela não concorda em praticamente momento nenhum com o marido, no sentido dos riscos que ele tá impondo à família, dos investimentos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela tá ali sempre tentando, olha, eu vou trabalhar porque eu tenho que tentar manter minha família, eu tenho que tentar pelo menos, né, inclusive até a transição dela de melhorar como profissional, a questão lá dos pintinhos, né, que ela começa com ele sendo o principal, porque ele é muito rápido, inclusive a colega de trabalho fala, ele é conhecido por ser muito rápido e tudo, e ela é mais lenta, mas à medida que o filme vai evoluindo, que ela vai vendo que, olha, esse marido, que ele realmente ganha mais dinheiro porque ele é mais rápido, ele não tem como me dar mais essa certeza, porque ele tá ali, né, com outro foco. Eu preciso garantir a minha família, eu preciso garantir o suprimento aqui de todo mundo, então eu preciso me especializar. E aí ela começa a treinar em casa, né, a verificação da questão do sexo lá dos pintinhos, e ela vai melhorando, e tem uma cena específica em que mostra que ela já tá mais rápida do que ele, inclusive ele com as privações lá físicas por conta do trabalho extenuado, né, da fazenda. Enfim, eu acho bem interessante o papel dela também. Exato. E é legal o arco, né, porque ela chega quase ao ponto de largar, né, dele, do marido, e né, no final eles brigam, mas bem no finzinho você vê que provavelmente ela decidiu ficar, né, decidiu seguir o sonho dele, né. Então, assim, você vê que tem um arco todo de aceitar, de embarcar nessa ideia dele, do marido, de
de fazer a fazenda e de fazer a plantação. Mas não sem antes exprimir o que ela estava sentindo, né? Exatamente, e não sem ficar bastante tempo resistindo e questionando, né? Assim, não é que foi... Tanto que ela questiona até o trator que ele compra, enfim, né? Tipo, sim, ela vai falando, pô, você tá gastando dinheiro, vamos tomar cuidado, enfim. Mas é isso, assim, acho que ela faz parte justamente desse contraponto, né? Ao mesmo tempo que tem o menino e a avó, o menino representando, né, o novo país, a avó representando a Coreia, né, e a geração anterior e tal. Entre ela e o marido, entre a esposa e o marido, você tem também esse paralelo, porque eles são a imigração dentro da imigração, né? Tipo, eles estão saindo de uma cidade, acho que na Califórnia, não lembro agora. Na Califórnia. E indo lá pro Arkansas. Então, assim... Não, aparentemente eles já são aquele casal que já tá frustrado, porque ainda não conseguiu realizar o tal do sonho americano, né, cara? Sim, exato. Não, então, mas eu acho que se dependesse dela, eles iam ficar com aquela vida mais simples na cidade, que é a típica vida de imigrante que mora em cidade grande. Cidade grande, tipo, sei lá, trabalhar até tarde no cozinha do restaurante, essas coisas, tipo, né, mais que você nunca vai conseguir, dificilmente você vai conseguir juntar muito dinheiro, mas você vai tá lá, né, pagando as contas. Garantir o pouco honesto, né? Isso, o pouco honesto, mas assim, e ele quer o mais e tal, então assim, sabe assim, é quase que o mesmo paralelo, tipo, ela ficava lá, e por ele faz essa segunda imigração, entre aspas, né, porque não é literalmente, mas esse segundo movimento de ir para algum lugar procurar algo novo. Então, acho que são dois paralelos equidistantes, né, entre ela e o marido e entre o menino e a avó, que o filme está tentando mostrar, né. Eu acho que é um filme muito, muito singelo, assim. Eu temo só que numa temporada assim de premiação e tudo mais, eu não acho que ele seja tão marcante quanto alguns outros que a gente tem, sabe? Então, por mais que ele esteja concorrendo em várias categorias e tudo mais, e tá bem posicionado ali, eu acho que é um filme que terá dificuldade em levar premiação, sabe? Eu não sei se ele é tão marcante como foi, por exemplo, Parasita, né? Pra dizer um outro filme que tem uma pegada parecida, né, de ser um filme com um pé, né, no estrangeiro e tudo mais, mas eu acho que aqui a gente tem um filme que ele é muito mais singelo, o próprio roteiro também não é tão ousado como a gente já viu em outros casos e tal, então eu acho que é um filme que, assim, ele fica marcado por essa sutileza e por ser essa experiência de você viver ali como um estrangeiro tentando, né, sua vida, né, dentro de um país fora, e eu acho que essa que é o grande ponto dele, esse carinho, esse amor com que ele trata, né, tudo. De todas as categorias que ele tá indicado, ele não tem chance nenhuma de ganhar nenhuma. Pois é. Só se, sei lá, enlouquecerem e derem atriz coadjuvante, mas, sei lá, esse ano provavelmente... Eu acho difícil porque tem a Glenn Close, tem a Olivia Colman, mas ainda assim é uma pena, porque eu acho que é um filme bom, eu acho que ele tem, assim, ele tem um grande potencial. Eu não terminei de ver todos os filmes principais ainda, né, da categoria de melhor filme, mas até o momento ele é um dos meus favoritos. Mas enfim, é favorito que a gente sabe que não vai levar. É aquele filme que você tem um amorzinho por ele, torce por ele, mas você sabe que Você sabe que não vai rolar. Você tem aquele carinho, você diz, olha, poxa, ele merecia, mas a gente sabe que não vai, né? Mas eu não acho que, não sei se ele, pra mim, assim, eu não acho que ele merece ganhar. Tipo, ele merece indicação, entendeu? Tipo, tá ótimo. Eu não diria que ele merece ganhar especificamente, mas é um filme bom, entendeu? Eu acho que ele é superior a vários outros, superior a Mank, por exemplo. Então ele é um filme bonito, ele é um filme singelo e tal, e que bom, que a gente precisa de filmes assim, né? Eu acho que ele é muito legal pra quem é imigrante ou pra quem, enfim, quer refletir sobre esse assunto e tal. E que bom, e tá tudo bem também. Não acho que também não vai ser nenhuma injustiça ele não ganhar. Sim, enfim, tá tudo certo. Assim. E eu acho que ele pegou também essa outra fatia, né? Porque se a gente falou aqui que, por exemplo, Mank é um filme construído pra ser um filme pra Hollywood, e aí o Oscar adora isso, a Academia adora isso, né? Aqui eu acho que Minari é
um desses filmes que o Oscar, tipo, tá colocando ali que é essa cota estrangeira, sabe, assim, vou pegar esse diretor aqui e tal, como eles fizeram agora com o Parasita, que deu muito certo e tal, porque é isso, é o filme estrangeiro entre os melhores filmes, entendeu? Sim, aliás, um comentário que eu pensei até quando eu tava pensando aqui nos filmes e me preparando pro podcast. É muito interessante pra gente comentar sobre a questão do Oscar, né, como que a gente tá começando a ver os resultados dessa diversificação, né, dessa maior diversidade, né, nos votantes da academia e tal. Então a gente tem mais mulheres, tem mais estrangeiros, né, vai ter os primeiros atores, acho que os únicos com chance de ganhar, por exemplo, o prêmio de melhor ator são pessoas não brancas, né, assim, acho que o Gary Oldman e o Anthony Hopkins não tem chance. Então, assim, você tem essa coisa, assim, tem muitas pessoas, teve algumas injustiças, claro, e o Minari é um desses exemplos, tanto que ele ganhou no Globo de Ouro e outras premiações, categoria de filme em língua estrangeira, né? Porque a maior parte dele é em coreano. No Oscar, especificamente, ele não cairia nessa categoria pelas regras. Eu acho meio bizarro, tipo, sei lá, dar prêmio de filme estrangeiro ou língua estrangeira para um filme americano, claramente americano, com dinheiro americano. Mas tudo bem. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente tem esses filmes, né, que representam essa novidade, representam um pouco mais de diversidade, com mulheres diretoras e tal, o Mank, ele é justamente o resquício daquela academia mais antiquada, né? Daquela academia, daquele tiozão lá que vai votar no filme que fala do próprio cinema e tal. Que, assim, ok, tá lá, provavelmente não vai ganhar muito também, mas é interessante ver esse movimento, né, de filmes diferentes que representam esses dois momentos diferentes da academia e essa transição que a gente tá vendo, né, com mais diversidade e uma nova mentalidade que pra academia, que eu acho que aos poucos vai ficar mais presente ainda. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso aqui, né, pra você aproveitar melhor a sua semana, né? Se você não viu esses filmes, fica já esse primeiro plano de detalhe que assista, né, os filmes. Afinal de contas, a gente tá falando aqui da maior premiação de cinema do mundo, então geralmente tem coisas interessantes aqui pra gente ver, é um reflexo muito, né, do que a gente tá vendo dentro da arte, né, da cinematográfica como um todo. Então é interessante você ir lá, assiste lá Minari, assiste Mank, eu acho que são filmes aí bons, né, pra quem gosta de estudar cinema. Acho que são dois filmes que ajudam bastante a gente a ter novas perspectivas. Mas Dani, diz aí pra gente, o que você trouxe de bom, de plano detalhe pra essa semana? Então, eu vou dar só uma dica, não vou dar muitas assim, nem tô com muitas por aqui e tal, mas tem um curta de documentário, né, que tá indicado ao Oscar, que é da Netflix, e que eu queria indicar porque eu achei ele muito bonito, assim, muito, muito profundo e tal, que é o curta Uma Canção para Latasha, ou A Love Song for Latasha. Então, acho que tem 19 minutos, e ele conta a história dessa menina, que é uma menina negra, que tá sendo homenageada. E ele é muito bonito, porque ele vai mostrando os depoimentos, né, das pessoas, mas às vezes você tá ouvindo a voz da pessoa emocionada, e ele tá mostrando umas luzes, ele tá mostrando umas, sabe assim, umas coisas meio bucólicas, assim, e isso acrescenta, sabe, e torna isso o que ele é mesmo, né, tipo uma canção no sentido de uma homenagem, dizer assim, uma coisa doce, sabe, pra essa menina que é a Latasha. Não, acho que não é falar muito sobre ele, talvez tire a graça de quem for ver, mas é 19 minutos,
super bonito. E, enfim, desses indicados, assim, eu vou tentar ver todos, até ainda não consegui também maratonar, né, os indicados, mas desses de curtas, né, curta documentário, documentários inclusive, acho que a maioria dá pra assistir pelos serviços de streaming, então acho que é legal aproveitar isso e assistir, porque vale a pena. E são 19 minutos, você perde tempo vendo vídeo de bobagem no YouTube, você pode ver esse filme também. Fica a indicação e o puxão de orelha. De puxão de orelha. Seja útil. Muito bem, tá aí então, dica do Dani. Lembrando você, ouvinte, que todas as indicações terão links aqui no post desse podcast. Então se você tá aí e de repente não pegou alguma coisa, não pegou o nome direito, vai no post desse podcast, vai dar um page view pra gente e ainda tem o link lá, é só você clicar, já vai ser direcionado diretamente lá pro filme e tudo mais. Fica facinho de você assistir. Vou dar mais um aqui, sim, mais uma dica. Opa. Assim, não pensei agora mesmo, é meio que de improviso aqui, mas um vídeo que eu vi que eu achei muito interessante, que é o vídeo do PH Santos, né, o Rafael Santos, do Crítico de Cinema, que tem o canal no YouTube. Ele fez um sobre o BBB. Eu achei bem legal, assim, ele faz uma leitura super interessante da eliminação da Sarah, né, que foi a última eliminada no momento que a gente está gravando esse podcast, e ele faz uma análise super legal, assim, interessante de como os personagens se relacionam, de como eles são vilões e depois viram mocinhos, de como eles parecem personagens, mas são pessoas reais e tal. E ele se baseia em algumas coisas, algumas relações com filmes, né? Com alguns filmes. E assim, é um vídeo curto, mas ele faz uma análise bem sóbria, sabe, do BBB. E eu achei legal pra refletir sobre isso, porque como eu tô acompanhando esse ano, né? Fazia 1000 anos que eu não acompanhava o programa. Eu acho interessante refletir mais, porque realmente é uma experiência sociológica e maluca, é um negócio que é muito louco, porque é um equilíbrio entre é só um reality show pra não é só um reality show, que, tipo, é só um programa de zoeira, né, pra você se alienar, mas ao mesmo tempo tem muito mais, mas você fica nesse equilíbrio. Enfim, é um vídeo interessante principalmente para quem tá acompanhando o BBB, caso alguém esteja acompanhando. Muito bem, então tá aí outra boa dica do Dani. E aí, Marcelo, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Pronto, eu trouxe uma indicação, mas uma indicação muito querida minha, que é a minissérie, na verdade, Normal People. A minissérie está disponível na verdade é no canal Stars Play, que é dentro do Prime Video. Então, quem tem um Prime Video consegue assistir o primeiro episódio. Para assistir os próximos, aí tem que fazer a contratação do Stars Play. Mas, falando um pouco mais sobre essa minissérie, é uma temporada só, acho que são 10 ou 12 episódios, e fala sobre relações. Que eu acho que esse episódio aqui desse podcast já mostrou que eu gosto de filmes e produções que falam sobre relações. E foca especificamente nessa dupla, né? Que não começa como um casal, mas que torna-se um casal depois. E os encontros e desencontros desse romance, eles vão crescendo ao longo da série, crescendo de idade mesmo, né? Vai tendo várias passagens de tempo e mostra que às vezes você tem uma pessoa ideal ao seu lado, mas o momento não é o ideal. Vocês estão vivendo realmente situações muito diferentes, fases de vida muito diferentes, né? E eles são personagens completamente distintos, né? Eles vêm de famílias diferentes, histórico familiar, tipo de criação e tudo. Isso vai sendo pontuado ao longo da série e de uma forma muito intensa. É um roteiro extremamente bem escrito, diálogos muito bem escritos, as atuações são excelentes. Enfim, é uma série assim que eu considero bem impecável e você se sente vivenciando todas as emoções daqueles personagens, todas as dores, os amores, enfim, dúvidas. Quando acaba, é uma série assim que não existe possibilidade de ter uma segunda temporada, graças a Deus, porque ela se basta e é perfeita em uma só, sabe? Nossa, é incrível, eu fiquei apaixonada por essa série. Infelizmente eu assisti em um dia só, me arrependo profundamente porque eu já quero assistir de novo. Mas ela é bem rapidinha realmente, porque são episódios de entre 30 e 40 minutos cada episódio, então é rápido de assistir.
Mas vale muito a pena, porque é uma grande produção. Normal People é um negócio que já teve gente que veio aqui indicar, muita gente fala bem, é uma daquelas séries que a gente coloca na lista e fica, eu preciso ver, e aí só veja. Eu vi também, é sensacional. Ah, assim, você conseguiu assistir no final? Eu assisti faz um tempo, acho que eu cheguei a indicar até, em algum momento, já faz um tempo já. Uhum. Eu assisti, inclusive, na locadora do Paulo Coelho, mas tem uns momentos de chorar mesmo, né, assim, tipo, muito fortes, assim, né, pros personagens e tal. E o legal é isso, tipo, normal people, pessoas normais, e você fica olhando e falando, gente, são pessoas normais, tipo... Sim, vivenciando coisas normais, né? Tipo, coisas vivenciando coisas... com qualquer pessoa, né? São situações que podem acontecer com qualquer um de nós, assim, desencontros e questões que você olha e você diz assim, nossa, mas isso realmente vai acontecer, e depois você para pra pensar, sim, mas isso acontece na vida real, realmente. É triste, mas acontece, faz parte, né? Enfim. Sim, e é muito legal que, tipo, se passar na Irlanda, né? E é difícil a gente ver coisas que se passam na Irlanda, né? É bom ver uma coisa de um país que você não tá tão acostumado a acompanhar. Até é legal ter uma cena tem uns brasileiros, né? Bem rapidinho, assim, que o cara vai pra Dublin, né? Que é a capital, e, tipo, tem brasileiros na casa que ele tá morando. E é muito Dublin, porque Dublin tem brasileiro pra cacete. Demais, tem muito brasileiro. E aí eu falei, isso é bem cara de Dublin mesmo, tudo que eu sei de lá, mas enfim. É isso. Caraca, sensacional. Muito bem, e agora pra fechar aqui o plano de detalhe, eu trouxe uma série também que eu assisti e eu adoro, né? Adoro essas séries de entrevistas, de documentário também e tal. E aqui, na verdade, é um recorte muito interessante. Uma série produzida e dirigida por Martin Scorsese. Então, perceba que não é pouca coisa, mas é uma série diferente. Ela se chama Faz de Conta que Nova York é uma Cidade, uma série que está na Netflix, e ali nessa série você vai passear por Nova York através dos olhos da Fran Lebowitz, que é uma escritora... Ela é parente do Mankiewicz. Pois é, ela é escritora, ela é comediante também, né? Ela tem uma coisa ali de atriz também, humorista, né? Assim, mas ela é uma pessoa extremamente fascinante, assim. Ela tem um jeito de falar muito característico. Você deve ter já visto ela foi homenageada no filme dos Incríveis. Eu não sei se vocês lembram daquela personagem que era estilista, né? Que é aquela mulher que tinha aquele cabelo tigelinha com óculos grande e tal. Aquela personagem foi uma personagem inspirada, né, na Fran Lebowitz, que essa mulher, ela é tida como ranzinza, sabe? E aí ela mora em Nova York há muitos anos e ela só reclama da cidade. Ela fala do trânsito, da quantidade de pessoas e tal. Então assim, ela reclama muito e ela é muito amiga do Martin Scorsese. E aí o Martin Scorsese resolveu fazer essa série onde ele fica conversando com ela sobre isso. Então cada episódio ela vai falar coisas ali que tenham a ver com a vida dela, com o que ela tá passando e tudo mais. E é muito engraçado o jeito dela falar, os exemplos que ela dá e tal. Nova York, para quem não conhece, né, é uma cidade muito agitada. Ela tem assim a gente pode fazer um paralelo aqui com São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito movimentada, com muita gente e tal. E assim, ela é uma cidade que não é para qualquer um, entendeu? É uma cidade que você vai, curte ela ali e tal, mas ela pode ser uma cidade muito cansativa também. E a Fran Lebowitz, ela fala um pouco disso também, sabe? Como é a vida dessa mulher, é já mais velha, tendo que viver numa cidade onde as pessoas andam e trombam com você, e se acontece alguma coisa ali, elas não estão muito aí pra você e tal. Então ela tira um pouco de sarro disso. Ela é escritora, né? Ela tem um texto muito afiado, ela é muito sarcástica também, então ela sabe também muito bem usar as palavras. Por isso que é legal de você ver os depoimentos dela, porque você percebe que o raciocínio dela é muito rápido e ela vai já falando, emendando uma coisa na outra, e cara, é muito engraçado. Muito engraçado. Pra quem quiser curtir uma boa série, assim, dar uma relaxada, sabe, e tal, eu acho que é uma série, fica um prato cheio aí pra você curtir, que é essa série Faz de Conta que Nova York é uma Cidade. Essa que é a série que eu indico pra vocês, que tá na Netflix.
chegando ao final do podcast Cinemação 407, né? Batemos esse papo sensacional aqui sobre Mank, sobre Minari, esses dois filmes que estão ali na corrida do Oscar. A gente depois aqui vai fazer aquele balanço, né, anual que a gente faz da premiação. Vamos falar sobre as injustiças, sobre se esses filmes chegaram em algum lugar, o que eles ganharam, qual que foram as surpresas e tal. E por isso a gente vai passar por esses filmes. Então nesse podcast aqui a gente bateu esse papo sobre esses dois filmes. No próximo episódio a gente vai falar também sobre mais dois filmes e por aí vai, até a gente completar a cartela inteira aí de melhores filmes e aí a gente poder chegar no Oscar afiado. O próximo é um só, na verdade. Ah, é um só, tá bom. É, um só. Tudo bem. Lembrando que por conta, né, da querida Pandes, tem muitos filmes que não estrearam nos cinemas e dificilmente vão chegar a tempo no lançamento em plataformas digitais e tal. Então a gente tá se aproveitando do fato de que a gente é um podcast independente e que a gente pode se dar esse luxo de, né, conseguir falar de alguns desses filmes sem precisar depender só do lançamento oficial, que a gente sabe que tem muitos sites que precisam depender só disso, né? Então, por vários motivos e tal. Então, só para deixar claro, porque, né, talvez tenha alguns filmes que a gente vai falar que você vai ter que achar na locadora do Paulo Coelho. Exatamente, muito boa lembrança. Sim. Marcela, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, sempre ponta firme, vem aqui, conversa com a gente, muito obrigado mesmo por doar, né, seu tempo aqui com a gente, trocar essa ideia. A casa tá sempre aberta para você, quando quiser pode voltar e queria que você deixasse aí também todas as suas redes sociais, os espaços onde você escreve, onde você fala, onde você filma, o que você faz aí, onde que as pessoas podem te ver. Muito obrigada, inclusive, mais uma vez pelo convite, é sempre muito prazeroso estar aqui, muito gostoso falar de cinema, com quem entende de cinema, é um bate-papo muito bacana mesmo, então me chamem sempre, viu, inclusive fica a dica. Opa, tá aí. Mas vocês podem me encontrar, gente, no Coisa de Cinéfilo, o site, né, coisadecinefilo.com.br, as redes sociais são todas, tanto o Instagram, quanto o Facebook, Twitter, Coisa de Cinéfilo, ou o site Coisa de Cinéfilo. A gente está agora produzindo aos poucos, né? Vou dizer aqui que é uma coisa bem embrionária ainda, começando a produzir alguns vídeos para o IGTV, lá no Instagram. E, enfim, aos pouquinhos, né? Eu tô me acostumando ainda com mostrar as caras lá, mas a gente chega lá, superando essa vergonha de mostrar o rosto, mas tudo bem, aos pouquinhos a gente chega lá. Então, sigam, participem, comentem, interajam, e é isso. Muito obrigada, viu? A gente aqui nunca se acostumou, viu, Marcela? Aqui a gente só grava podcast porque a gente não tem coragem, velho. Eu acho que quem acostuma com podcast, acho que é mais difícil ainda, né, de mostrar a cara, porque já tá mostrando a voz, o que também já é um passo muito grande, mas mostrar a cara é mais difícil ainda. É difícil, mas olha, eu sou super entusiasta, assim, da galera quando quer produzir e tal, porque eu acho que quanto mais a gente tiver, né, mais ponto de vista a gente vai ter, mais a gente consegue conversar, então vida longa aí aos seus projetos, ou Coisa de Cinéfilo e tal. Muito obrigado novamente aí pela sua presença. Dani, obrigado também por você estar aqui com a gente mais uma vez. E agora, né, Dan, vamos preparar porque tem mais filme de Oscar e depois vamos lá falar sobre essa premiaçãozinha aí que a gente tanto gosta. Sim, que eu gosto, você não gosta. Né? Nossa, como é que não gosta? O Rafa tem bronca com o Oscar, ele vive brigando com o Oscar. Exato. Mas é isso, brigadão, Marcela, brigadão por ter topado participar aqui, ter gravado com a gente. Para todo mundo que tá ouvindo, obrigado por ter ouvido. Semana que vem, prepare as malas de maneira metafórica, obviamente, não literalmente, que a gente vai fazer uma viagem interessante. E é isso, e se cuidem e literalmente fiquem em casa, por favor. E é isso, até semana que vem. É isso aí. O podcast Cinemação 407 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.